Fala, mulherada abençoada! Hoje, dia 36 do nosso devocional, e o tema é Andando na Luz. Vamos orar para a gente começar? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez estamos aqui na Tua presença, pedindo que o Senhor venha falar conosco, nos entregar dos céus a Tua palavra, colocar no nosso coração qual é a Tua vontade para nós no dia de hoje, qual é a lição que o Senhor quer nos ensinar hoje. E em nome de Jesus, que nós possamos não apenas ouvir a Tua voz, aprender de Ti, mas principalmente praticar essa palavra que receberemos. Em nome de Jesus. Amém. E o nosso texto base está lá em 1 João 1:7. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. No devocional diz assim: se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que significa andar na luz como Ele está na luz? Para responder, precisamos olhar para um versículo anterior, 1 João 1:5. Deus é luz, nele não há treva alguma. Deus não apenas anda na luz, Ele é luz. Essa luz não emana de nenhum pretexto externo, mas procede de seu próprio ser. Não há trevas em nenhuma parte dele. Esse é um conceito difícil de imaginar, mais ainda de vislumbrar. Tudo o que vemos é sombreado e ofuscado, de um modo ou de outro. Toda fonte de luz que conhecemos causa sombras. O apóstolo João não se referia a uma fonte de luz que se origina ou brilha fora de nós ou ao nosso redor, mas a uma que procede de nós. João não falava de luz natural, física, mas da luz do nosso espírito, embora no céu, como com Moisés, ela possa de fato ser fisicamente visível. Nós andamos na luz no presente mundo trevoso e sombrio ao andar em pureza de coração. Removemos áreas de trevas de nossa vida ao permitir que o sangue de Jesus nos purifique. Isso restaura e mantém nossa comunhão com outros cristãos e com Deus. Mas, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. 1 João 1:8. Se tivermos algum tipo de autoconsciência, a maioria de nós jamais afirmaria estar sem pecado. Mas isso pode acontecer sem que percebamos. Quando justificamos, culpamos alguém ou desculpamos nosso comportamento, nós, em essência, afirmamos que não temos falhas. Isso pode ser ouvido em nossas conversas. Aspas. Sinto muito, eu sei que não deveria, mas... Insira uma desculpa aqui. Fecha aspas. Para muitos de nós, essa linha de raciocínio é familiar demais. Dizemos alguma forma disso desde a infância, mas isso não é um pedido de desculpas, é uma maneira de repassar a culpa. Não lamentamos de fato até que assumamos a responsabilidade por nossas ações. Sinto muito, mas você me deixou louca. Essa é uma técnica de jogar a culpa, dizendo que não tivemos escolha. Em 1 João 1:8, vemos que, quando seguimos um padrão de afirmar estar sem pecado, enganamos a nós mesmas, e a verdade não está em nós. Uma coisa é ter conhecimento da verdade, e outra bem distinta é vivê-la. Deus quer mãos limpas e coração puro. Isso por meio de humildade, transparência e honestidade. O que o Senhor traz para mim aqui a respeito desse devocional
É algo que eu vou confessar. Afinal, a palavra fala para confessarmos os nossos pecados uns aos outros. E eu sinto, né, porque a hora que eu tava lendo foi automático essa situação vir, não uma situação específica, mas o que eu vou explicar, vir na minha mente. Tem um tempo já que o Senhor tem puxado a minha orelha a respeito de ser dissimulada. Vamos lá. O que é ser dissimulado? É fingir alguma coisa que não é, que entra nessa parte em que ela fala ali a respeito de uma coisa é ter conhecimento da verdade e outra bem diferente é viver essa verdade. Então, em que sentido o Senhor tem puxado a minha orelha e tem falado a respeito dessa dissimulação? Vou dar um exemplo. E isso vai se encaixar para a vida de todo mundo aqui. Porque eu tenho certeza absoluta que todas aqui já fizeram esse exemplo que eu vou dar. Então, alguém te convida para ir em algum lugar, não sei, vamos lá, um aniversário, um churrasco, uma festa, né, da empresa, enfim, alguém te faz um convite. Você já sabe que você não vai, já sabe, já é uma certeza dentro da sua cabeça, dentro do seu coração, você já sabe que a resposta é: eu não irei. Não tem desculpa, não tem nada. Você já tem a certeza de que a resposta que você vai dar para essa pessoa é um não. Mas, por diversas questões. Pode ser por vergonha, pode ser por medo, né? Tipo, às vezes da empresa, por exemplo, sei lá, medo de perder o emprego. Pode, enfim, as motivações podem ser inúmeras. Pode ser por rejeição, porque a pessoa que tá te convidando vai ficar chateada, ela vai ficar triste, ela não vai gostar que você tá falando não pra ela. E aí, a sua resposta é: eu vou ver e te falo. Mas espera, você já sabe naquele momento em que a pessoa tá te convidando que a sua resposta já é não. Mas aí você dissimula, você é falsa. Sim, porque ali não está a verdade. Ali você não está vivendo o que já é verdade para você, que você não vai. O que você está fazendo é arranjando um tempo para que você consiga uma boa e maravilhosa desculpa para que a pessoa aceite o seu não, para daí você dizer o que você já sabia desde o começo. Isso é dissimulação, é a falsidade, é você já saber da verdade, mas você ficar ali fazendo um malabarismo para depois falar a verdade. Por que não falar a verdade na hora? Mas então o seu não já de cara ali para a pessoa? Nossa, mas quem faz isso parece indelicado. Parece grosseiro, mas nós precisamos começar a não dar mais desculpas para as nossas atitudes. Porque não andar na verdade, não andar na luz, é errado. Então nós precisamos não dar desculpa mais para as nossas falhas. Você não quer ir? Você não quer ir? Por que você vai ficar esperando para falar? E aqui eu já me coloco nesse ponto de que é algo que o Senhor tem falado para mim, é algo que o Senhor tem puxado a minha orelha e que ainda é difícil para eu praticar. Eu já sei que é dessa forma que eu tenho que agir, mas a gente está tão acostumado, né? Com a forma que o mundo diz que você tem que falar. Quer ver outro exemplo de você ser dissimulada? É quando você fala algo para uma pessoa e o que você realmente queria dizer era aquilo. Aí a pessoa olha para você espantada, tipo, como assim? Né? E aí você,
A famosa frase, mas não era isso que eu quis dizer. Não, mas não foi bem assim. Não, você entendeu errado. Não, a pessoa não entendeu errado. E não, você não falou errado. Agora você só está sendo dissimulada para que a pessoa não olhe para você como uma pessoa ruim. Porque você falou a verdade para ela. Para você entender, principalmente sobre essa frase que eu falei. Não, mas veja bem. O veja bem é o mais famoso de todos. E olha, mas não foi bem isso que eu quis dizer. E aí depois, sozinha, você para pensar e... Pera, mas sim, foi isso que eu quis dizer. Mas por que eu falei então pra ela que não foi isso que eu quis dizer? Só pra ser aceita? Pra não ser rejeitada? Pra pessoa não ficar chateada? Mas se o que eu falei pra ela era uma verdade, lembra lá da questão da maturidade em relação à ofensa? Mas se o que eu falei pra ela era uma verdade, não foi de uma forma apenas para ofender a pessoa, mas para trazer ela para a realidade, para mostrar para ela que aquela atitude dela tá errada. Eu vou olhar para a pessoa e vou falar, não, mas não foi bem isso que eu quis dizer. Acho que esse é um exemplo ainda melhor, sabe? Muitas vezes Deus me levou a falar coisas para as pessoas, de entregar uma palavra mesmo, de falar para a pessoa, olha, né, ou sobre um sonho, ou levar a palavra mesmo para a pessoa. E quando eu percebi que a pessoa ficou chateada comigo, até eu ter a maturidade, obviamente, né, que hoje eu tenho, de entender que se a pessoa ficou brava, não tem a ver comigo, ela que vai cobrar de Deus, porque a única coisa que eu fiz foi obedecer e entregar a palavra para ela. Então aí a imaturidade é dela, se ela não quiser mais falar comigo. Mas no começo, quando eu entregava uma palavra para alguém e a pessoa ficava chateada comigo, eu sempre dava um jeito de pedir desculpa para a pessoa. Desculpa por falar a verdade que Deus estava mandando eu falar. Naquele caso era pior ainda, porque como eu estava falando em nome de Deus, é como se eu estivesse dizendo que Deus estava pedindo desculpa por ter chamado a atenção dela, por ter puxado a orelha dela. E a minha ficha só caiu sobre isso agora. Enfim, a questão é, nós precisamos não só conhecer a verdade, mas viver ela. Então, duas coisas aqui. Andar na luz, andar nessa verdade, não sendo mais falsa. Então, se é aquilo que você quer falar para aquela pessoa, então fale aquilo para aquela pessoa. Não fique dando voltas, não fique insinuando, não fique, sabe, se fazendo. Esse é o resumo do ser dissimulada, né? Ficar se fazendo. Não. A verdade é essa, então vai nessa. Te chamou para algo, você não vai. Olha, eu sinto muito, mas eu não vou poder ir. Ponto. A minha própria psicóloga fala, né? Que eu tenho que saber quando eu devo ou quando eu quero explicar algo para alguém. Dar satisfação para alguém. E eu estou nesse processo. Não é fácil. Porque eu sou uma pessoa que desde sempre, minha vida inteira, me justifico para todo mundo. E me justifico num nível que chegou no ápice, né? Num nível em que atrapalha a minha vida. Então eu comecei a entender isso e hoje eu penso, quando eu vou responder algo para alguém, eu tento ser o mais objetiva possível, porque eu preciso discernir quem merece e quem não merece aquela explicação. E ainda que seja para uma pessoa que mereça a explicação, eu tenho que ser direta, como eu dei o exemplo agora. Então, sei lá, é porque eu não tô muito bem para sair. Não quero, não tô afim de sair.
Eu não preciso ser grossa com a pessoa e falar, não, eu não vou porque eu não tô afim. Não é isso que a gente tá falando aqui. É chegar pra pessoa, a pessoa vai te convidar. E você não tá bem, você não quer sair. Você vai olhar pra pessoa e vai falar, olha, eu sinto muito, mas eu não ando muito bem, né, pra sair de casa, né, não tô na vibe de fazer algum passeio ou de comemorar alguma coisa no momento, tá bom? Pronto, você foi verdadeira, não ficou enrolando, não falou, eu vou ver, para depois arranjar uma desculpa plausível para que a pessoa não ficasse chateada com você. Não, você já sabia que você não ia. Então você foi verdadeira, você foi direta, você deu uma explicação, se você acha que aquela pessoa merecia aquela explicação, e ponto. É fácil? Não, mas Deus é que está aqui falando comigo e com você agora, porque Deus fala comigo através da minha própria boca, tá? Só para vocês entenderem que quando eu falo dessa forma e com essa autoridade, na realidade é o Espírito Santo falando para mim mesma. Porque, como eu falei, né, esse canal é vida com Deus, a minha vida com o Senhor. Então, o que fica gravado e registrado aqui, entendam, não é apenas para vocês, não é apenas para quem está assistindo. Em primeiro lugar, sempre é para mim mesmo. É para eu voltar depois do vídeo, ou principalmente, porque é muito engraçado, que na hora que eu vou editar, aí eu me ouço falando, é como se fosse uma outra pessoa ali, que no caso é, na verdade, né, o Espírito Santo, falando comigo. Através da minha voz, do meu rosto, mas é o Espírito Santo e não eu mesmo. Então, é muito surreal essa experiência, muito louca, mas é muito boa. E eu não sei porquê, mas eu quis compartilhar isso com vocês aqui agora. Enfim, é isso. Então, voltando para as duas lições que nós tiramos daqui, a primeira é essa: andar na luz, falar a verdade, assumir as nossas responsabilidades pelas nossas falas e pelas nossas atitudes diante das pessoas, sem sermos dissimuladas, fingidas, falsas, mas sermos verdadeiras. E a segunda é assumir quando nós revidamos alguém que nos ofendeu ou que falou alguma coisa para nós, que nós possamos assumir a responsabilidade das nossas atitudes quando a gente revida aquela pessoa. Não transferir a culpa, que é isso que ela coloca aqui, mas entender que viver na verdade é olhar para dentro de nós e pensar, puxa, mas será que Jesus revidaria? Será que se ele fosse ofendido, ele daria o troco de volta? Não, mas eu dei o troco. Puxa, então agora o pecado, o erro, a falha está comigo. Então, por mais que diante de uma determinada situação foi a pessoa que começou, você não é mais uma criança. Foi ele que começou. Não. Você é uma adulta, madura, espiritualmente, principalmente. Eu profetizo isso na vida de quem ainda não é, mas será, em nome de Jesus, para olhar para si e pensar, não vou revidar, porque senão vai estar comigo. É como uma batata quente. A batata está com a pessoa. Ela foi lá e te ofendeu. E aí ela jogou a batata para você. O que você vai fazer com essa batata? Vai jogar na cara dela de novo? É sobre isso que ela está falando aqui. Em a gente não só conhecer, mas viver a verdade das responsabilidades sobre as nossas ações. E aí ela termina falando: Deus quer mãos limpas e um coração puro. Isso vem por meio de humildade, transparência e honestidade. E para mim, essas 3 palavrinhas estão totalmente ligadas a não ser falsa, não ser dissimulada, não fingir, falou uma coisa e depois, não era bem assim, não era isso que eu queria dizer, era assim.
Quantas vezes o Espírito Santo puxou a minha orelha e falou para mim: era isso que você queria dizer, sim. Poderia ter dito de outra forma, que o que importa é o como e não o que você fala. Você poderia ter dito de outra forma para não ofender a pessoa? Poderia, mas isso não significa que o que você falou não era verdade. E aí voltamos de novo naquele devocional de falar em amor. Enfim, né? Lições que estamos aqui juntas aprendendo. E como eu fiz a oração no começo, que eu nem sabia sobre o que seria o devocional, em nome de Jesus, nós possamos colocar em prática todas essas lições que estamos aprendendo. Amém? Então, vamos fazer a oração aqui do nosso devocional. Querido Senhor, mostra-me como andar na luz e parar de culpar e inventar desculpas por qualquer padrão trevoso. Vamos então repetir a nossa frase do dia. Eu sou forte porque a própria fonte de luz me guia em um caminho de verdade. Vamos orar então por esse tema? Paizinho, em nome de Jesus, nós te pedimos a tua ajuda para que o teu Espírito Santo possa nos mostrar o caminho, Senhor, pelo qual nós devemos andar, que é na luz do Senhor. Que o nosso caminho seja iluminado por ti, Pai, a respeito da tua verdade sobre as nossas vidas. Que toda vez, Pai, que nós venhamos a ser dissimuladas, falsas, mesmo que não intencionalmente, mas que nós acabamos fazendo isso, Pai, de fingir que não era aquilo que queríamos falar, de ter essa atitude mesmo de engano, de querer ludibriar a situação e falar que não era bem assim, que em nome de Jesus nós possamos ter os nossos ouvidos sensíveis ao Teu Espírito Santo naquele momento, para que Ele possa chamar a nossa atenção, para que sim, Ele nos leve a falar o que precisamos falar de uma forma certa, de uma forma correta, mas jamais fingir que não era a verdade que realmente queríamos falar só para não ficarmos mal com as pessoas, só para não sermos rejeitadas ou para não causarmos uma situação de constrangimento. Se aquilo é a verdade, que nós possamos saber como falar, mas jamais sermos fingidas ao ponto de voltar atrás e falar que não era bem assim. Em nome de Jesus, nós também te pedimos para que nós não fiquemos inventando desculpas, Pai, para os nossos erros, para nossas falhas e principalmente jogando a culpa no nosso próximo. Que nós possamos ser mulheres maduras na verdade, nós possamos ser mulheres fortes na tua verdade, para assumirmos a responsabilidade daquilo que falamos e das nossas ações, das nossas atitudes diante das situações. Que em nome de Jesus nós possamos andar na tua luz, que é a luz da verdade, e deixar, Senhor, toda treva, Pai, que tenta nos encobrir, Senhor, que tenta nos engolir, Pai, da mentira, da falsidade e das desculpas. Em nome de Jesus, nós possamos abandonar tudo isso na força que o Senhor nos dará. Em nome de Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos por iluminar a cada dia os nossos pensamentos, nosso entendimento e nos dar discernimento para tudo o que fazemos. Em nome de Jesus. Amém. Então agora você pode ficar com o louvor para encerrar esse seu momento com o Senhor. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.